Olá, gente, sejam muito bem-vindos ao Estudo da Sorte. Hoje nós vamos falar sobre empreendedorismo feminino. Estamos aqui reunidos com várias mulheres, com 5 mulheres fantásticas que empreenderam nesse mercado, que descobriram a sua motivação para trabalhar como empreendedoras. Então, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos a essa live que estamos fazendo ao vivo. Por que empreender no lado feminino é algo desafiador? Uma historinha um pouquinho desde a Segunda Guerra Mundial, quando as mulheres se viram na necessidade de empreender, elas foram para o mercado de trabalho. E nesse mercado de trabalho elas tiveram o sustento dela para a família e para as suas casas, visto que não tinham como depender dos homens. Estamos aqui nesta mesa redonda, quadrada, com algumas empreendedoras femininas que deixaram e deixam a sua marca no mercado de trabalho. Estamos aqui ao meu lado, estamos com vou anotar, tá, gente? Com a Kátia Araújo. A Kátia Araújo é uma empreendedora fantástica. Me conta um pouquinho, Kátia, sobre a sua história do empreendedorismo. O empreendedorismo, na minha vida, surgiu como uma forma de renda extra, né? Foi só um meio de um escape. Não era algo que eu determinava, foi algo que eu idealizei. Então, eu comecei mesmo com uma forma de renda extra no empreendedorismo. Seja bem-vinda a esta live para contar a sua história, porque a sua história vai ser inspiradora. Estamos também com a nossa empreendedora no ramo de ótica, a nossa querida Regiane, que também conta um pouquinho da tua história. Eu nasci numa família de empreendedores, mas eu era dominado por homens. Então, assim, eu sempre tive uma grande admiração para esse mundo dos negócios. Mas era o meu pai, meu irmão, mas a minha família toda depois das mulheres. Então, hoje nós somos uma família de quase todo mundo é empreendedor. Então, tá meio que do sangue, né? Que maravilha, que maravilha. Então, uma história que também vai motivar outras mulheres a também empreenderem. E do meu lado esquerdo está a nossa famosa Lani. A gente chama ela de Lani, mas é Laurilane Gomes. Me conta um pouquinho da sua história. Bem, gratidão pelo famosa, né? E assim, na verdade, eu não pensava em empreender, né? Mas aí, aos 17 anos de idade, conheci o meu esposo, né? E aí, o que acontece? Ele sempre teve essa visão de empreendedorismo, né? De querer trabalhar por conta própria, e aí ele serviu de inspiração. Então, depois que a gente começou a namorar, ele teve algumas ideias, e eu pedi dos meus pais um ponto, que eles tinham uns pontos comerciais, pra gente montar uma lanchonete. Então, aí foi o meu primeiro empreendimento. E eu sei que também a sua filha é empreendedora. Me conta um pouquinho dessa história. Sim, eu acho que assim, ela vendo, né, a gente empreender, porque a gente mudou de muitos negócios, fizemos vários negócios nessa nossa jornada de vida. E aí, um dia, lá na escola, né, pediram... Eu sempre via minha filha cantando sozinha, mas ela nunca apareceu. E eu sempre achava que ela cantava muito bem. Só que aí fizeram um trabalho na escola e pediram que ela cantasse. Ela estava muito envergonhada e pegou e disse, tá bom, então eu vou cantar. Depois que ela cantou, todas as pessoas, os alunos da escola gostaram muito da voz dela. E hoje, depois da influência dos irmãos, que também são cantores, ela está fazendo muito sucesso no TikTok. Todos os dias, todas as noites. Fantástico, fantástico. Então tá na veia, né? Na sua família e na sua família, porque agora nós temos a sua irmã também. A Tati, que lá tá Tati Paiva, mas ela gosta de ser chamada de Tati. A Tati. A própria. A própria. Conta pra gente um pouquinho da tua história. Então, eu como empreendedora mesmo já tenho 17 anos. É cara de 18, mas né? Já faz um tempo já que eu comecei a empreender. Quantos anos você empreende? Que eu não perguntei isso para as outras, mas eu vou perguntar. Já empreendo mesmo há 17 anos. 17 mas anos. não somente no ramo, né? Eu sempre vi o empreendedorismo como uma oportunidade. Sempre que eu enxerguei uma oportunidade, eu disse assim, eu vou tentar. Eu só vou saber se vai dar certo se eu for lá e meter a cara e fazer. Então, mesmo nos anos que eu trabalhei de carteira assinada,
o meu lado empreendedor sempre falava mais alto e lá eu estava, vendendo alguma coisa. Ou era trufa, ou era perfume, sexy shop, só não vendia a mãe nem a casa pegando. Aí também, né? Olha, não apareceu nenhum comprador. Mas o resto sempre... Mas também é muito do sangue, né? É questão muito de... Como é que eu posso dizer assim? A minha mãe, né? Ela é a figura de empreendedora que eu tenho. Meu avô também foi. Meus tios. Então, a família toda, né? Minha irmã aqui. Então, são modelos de pessoas que eu tenho muito como referência. Entendi. São inspirações. Inspirações. Né? E com isso, vai só. Minha mãe, eu tenho um lado da maternidade que me dá o gás mais ainda para não deixar a peteca cair. Excelente, excelente. E ao seu lado temos também uma pessoa do marketing digital, a Missy Vidal, né, Missy? Me conta um pouquinho da sua história. Isso mesmo. Bom, o empreendedorismo na minha vida começou quando eu perdi um emprego. A gente recebe aquele dinheiro e a gente pensa em logo empreender alguma coisa, com alguma coisa, né? E foi uma forma também de eu começar a ficar mais com as minhas filhas. Eu tenho 2 filhas, então eu sempre pensei que o empreendedorismo era a forma que eu poderia fazer isso, né? Então, saí da empresa, comecei a comprar bijuterias e empreender, né? Na verdade, era mais renda extra, mas eu achava que era estar empreendendo com isso, né? Mas era uma forma de ganhar um dinheiro extra ali. Então, assim, aquilo fez com que eu entendesse, não, isso eu quero pra minha vida. Empreender, porque é uma forma que eu conseguia controlar meu tempo, estar com as minhas filhas, e era o que eu me via fazendo pro resto da vida, empreender. Interessante, interessante. E quanto tempo você empreende? 7 anos. 7 anos. Bastante tempo. Gente, essas são as empreendedoras femininas que trabalham com a questão de venda. Venda, mas a gente vende o tempo todo. Nós vendemos produto, nós vendemos a nossa imagem, nós vendemos a nossa vida. Além disso, eu sou Cristina Viana e eu também empreendo. Descobri hoje que eu empreendo há mais tempo do que eu pensava. Eu descobri que eu empreendo há mais de 3 anos. Eu sou terapeuta e como terapeuta eu já atendo outras pessoas utilizando o empreendedorismo. E todas nós trabalhamos para o sustento da nossa casa, para a nossa independência, né? E com base nisso, eu não perguntei de vocês há quanto tempo vocês empreendem. Há quanto tempo você empreende? Mais de 20 anos. Mais de 20 anos. Não é para saber a idade, tá, gente? Porque aqui nós somos todas jovens. Não é para vocês perguntarem isso. Mas você empreendeu, qual foi a primeira coisa que você empreendeu? A primeira coisa, eu fiz tantas coisas que deixa eu puxar na memória. Eu fiz crochê, eu fiz ovos de chocolate porque na época eu era menor de idade, há um tempo atrás, era um pouco complicado arrumar um trabalho menor de idade, né? Então eu queria tirar minha habilitação. E aí eu não conseguia esse trabalho. Aí, na época, se passava na TV as receitas da... Não, daquela mulher, não vou lembrar agora. Norma. A Norma. Uhum. A Norma, isso. E a Manazinha. Ensinando a fazer ovos de chocolate, né? E eu queria muito, muito, muito tirar a minha primeira habilitação. Uhum. E eu não tinha o capital, né? O que fazia rir. E aí, eu disse assim, eu vou fazer chocolate. E aí, eu fiz os chocolates, né? Levava a amostra, porque antigamente tinha um tabu que o chocolate caseiro era ruim, né? E aí eu levava a amostra para meus clientes. Olha como é gostoso e tal. Então, a técnica da venda, né? Lógico. E aí eu levava, eles encomendavam. E no próximo, assim, a Páscoa, eu saía deixando os ovos. E com isso eu paguei a minha habilitação à vista. Excelente. E hoje você empreende com café regional, né? Hoje, um dos meus empreendimentos é café regional. Um dos seus, tá vendo, gente? Uma pessoa multifacetária. Quais são os outros? Porque eu tenho outros. Eu também faço venda, como você falou, a gente vende todo o tempo. Todo o tempo a gente está vendendo. Uhum. Então, eu vendo sapatos, eu vendo... Na realidade, esse eu não tenho como venda ainda, porque ele está num projeto, né, de educação financeira. Então, existem outras e outras
Mas o infinitas seu coisas. carro-chefe O carro-chefe é o café. é o café. É o café regional Caboclo. Ah, entendi. Entendeu? Parabéns, excelente. E Régia, a gente comentou que você trabalha com ótica. Mas há quanto tempo faz que você empreende? Já faz 9 anos. 9 E eu anos. comecei a empreender no ramo de saúde e bem-estar. Né? Eu tinha um espaço de vida saudável, né? Eu vendia produtos, né, para ajudar as pessoas a emagrecerem, então eu ajudava na saúde e bem-estar das pessoas. Aí depois a minha irmã, que era do ramo de ótica, que me chamou para trabalhar com ela. E aí eu fui, e aí me apaixonei por esse ramo e fiquei. Né? E em ótica eu já estou 5. Olha, bastante tempo. E é um ramo bem concorrido, né? É um ramo bem concorrido. E assim, é lucrativo? Muito. Excelente. Então, gente, você já tem dicas aí do que vocês podem empreender. No ramo de café regional, no ramo de ótica, no ramo de telecomunicações, no ramo de marketing digital. O que não falta é mercado. Depende de você querer, depende de você ter coragem de empreender. Mas, pergunta, Lani. Empreender é fácil? Gente, brincadeiras à parte, né? Mas as pessoas às vezes assim dizem assim, eu quero ser dona do meu próprio negócio, eu quero, sabe, poder acordar a hora que eu quero, ter o meu dinheiro. Só que aí o buraco é mais embaixo, né? Eu falo assim porque é uma coisa que você tem que entender que ser dona do seu próprio negócio, você vai fazer realmente seu horário, vai ter que acordar às 5 horas da manhã se você quiser ter sucesso. Tem lugares, por exemplo, né, a minha amiga aqui, para café da manhã é muito mais cedo. Então, dependendo que horas você acorda? Desculpa. 2 horas. 2 horas da manhã? 2 horas. Então preste atenção. Prestem atenção. Gente, não é para desmotivar, mas pelo contrário, isso é para motivar. Por quê? Porque eu penso assim, que se você quer realmente empreender e você tem a certeza do que você quer, não importa o que você escolha. Então vai dar certo. Vai ter os desafios, vai ter, como todas as coisas têm na vida. Mas se não houver desafio, você fica acomodado. Você nem vai crescer. Porque os desafios é que te movem a crescer. Sem desafio você não cresce. Eu, por exemplo, no ramo de telecom, né, que eu estou hoje, logo quando a gente começou, nós tínhamos 13 clientes. Aí logo deu uma tempestade, derrubou a nossa torre, depois entrou, caiu um raio na casa de um cliente, o raio veio, queimou todos os nossos equipamentos. Só que assim, a gente nunca desistiu, a gente continuou, né? E hoje nós temos bastante clientes, conseguimos nossa casa própria, terreno, chácaras, então a partir do nosso trabalho. Só que tem os desafios, mas por que os desafios, como eu falei, para crescer? E se a gente tivesse desistido, nós não teríamos o resultado que nós temos hoje. Então, eu digo, quem quer empreender, empreenda. É muito maravilhoso, mas você tem que entender que você vai ter que ter responsabilidades maiores, você vai ter que entender que vai ter hora para acordar, muitas vezes para dormir não tem. Mas, gente, vale a pena, é muito gostoso ser dono do seu próprio negócio. Excelente. Como a Lani falou de desafios, qual foi o seu maior desafio, Tati, para empreender? Nossa. O maior desafio, acho que o que eu trago hoje é a maternidade. Maternidade. Conciliar a questão do profissional com o cuidar dos filhos. Isso eu acho que é um desafio para todas as mulheres que têm filhos, né? Por quê? Porque você precisa se dedicar e você acumula mais responsabilidade. E você se cobra muito, dobrado, né? Porque você se cobra como profissional e se cobra como mãe. Se você se dedica ao trabalho que precisa, aí automaticamente vem aquela cobrança. Poxa, mas tem meus filhos. Eu tô me dedicando, aí você não, mas peraí que agora. Então tem que ter uma estratégia muito grande, um equilíbrio e principalmente você se programar pra tudo. Eu, hoje em dia, a partir do momento que eu acordo, de tal horário até tal horário vou fazer tal coisa, de tal horário até... E assim vai. E aí, naquele dia ali, algo aqui não deu certo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou mudar essa estratégia. Vou fazer diferente. Então, eu comecei a se planejar. A planejar. A montar o teu cronograma para que as coisas funcionem. E colocar o que é prioridade. Excelente. Não só mudar a estratégia, mas colocar o que é prioridade. Porque vamos supor, hoje. Hoje eu vim pra cá, porque eu tinha um compromisso, né? Minha palavra. Mas eu deixei o meu bebê com febre em casa. Então eu deixei toda uma estrutura, deixei alguém olhando, deixei remédio, tudinho. E disse assim, se acontecer alguma coisa, me liga que eu largo.
Eu solto por quê? Porque é o que é prioridade pra mim. Os meus filhos, hoje eu digo assim, é o meu gás. Se eu continuo empreendendo, porque não é fácil. É maravilhoso. Não é maravilhoso, mas não é fácil. E assim, a gente costuma dizer que a gente padece no paraíso, né? Sempre. E uma coisa interessante que a Lani comentou, empreender tem que ter responsabilidade. Sim. Porque você, quando é seletista, você tem um horário de chegar e o horário de sair. Quando você é empreendedor, você não tem horário, né? Você tem que fazer que nem a Tati, fazer um schedulezinho, um planejamento, para que você consiga atender a todas as necessidades. Isso é uma coisa que eu anotei aqui. E a questão do equilíbrio, para quem é mãe, para quem é casado, para quem tem um companheiro, é ter esse equilíbrio na vida, né? E isso faz com que a gente reduza um pouco mais a culpa de, às vezes, ter que dedicar tempo pro profissional e não dedicar tempo para a família. E você, Missy, qual foi o teu desafio? Bom, meu desafio como empreendedora ainda né? Realmente é no controle do tempo ali porque eu trabalho basicamente em casa. Meu escritório é ao lado da minha casa, mas é como se fosse a minha casa, se eu sair rapidinho. E nós, mulheres, somos, tipo, 1001 utilidades. Então, a gente quer tá lá, trabalhando, editando um perfil do cliente, fazendo uma arte, fazendo alguma coisa, e você que lá tá pensando, será que eu descongelei a carne? Será que eu fiz alguma coisa? Será se... eu acho que não dá tempo de eu colocar ali a roupa na máquina para bater. Então, você fica brigando. Quem trabalha em casa, como empreendedora, tem esses pequenos, encalços ali que a gente acaba se perdendo. Então, vira um ciclo vicioso ali na sua vida e você acaba fazendo mais coisa de casa do que trabalhando. Mas você tem que perceber ter foco, né? Isso, ter percepção de, opa, não é isso, entendeu? Eu tenho que trabalhar para poder pagar alguém para fazer isso para mim, né? Excelente. A intenção é essa. Mas esse desafio ainda é para mim, porque assim, eu sou uma pessoa que gosta de fazer as coisas em casa. Então, atrapalha um pouco nessa coisa de feminino mesmo, que a gente gosta da casa organizada, de não poder, tipo, de poder, na verdade, chegar e tá tudo em paz, então, mas quem tem que fazer sou eu, né? Aí você tem que aprender a delegar. Delegar. Isso é uma palavra pra mim muito difícil. Muito, porque assim, eu gosto de fazer. Eu sei que as pessoas pode ser que as pessoas façam melhor que eu, mas eu tenho que compreender isso. A mulher, acho que a gente tem isso um pouco, né? De que se não for eu fazendo, parece que não tá bem feito. Entendi. Então, pra mim, esses são os desafios. Comigo mesmo. Entendi. Esses são os desafios. Isso é fantástico, gente, porque a questão, para vocês enxergarem, perceberem que aqui nós temos mulheres que estão falando os seus desafios. E olha só o conteúdo riquíssimo que a gente obteve aqui. Questão de foco, equilíbrio, responsabilidade, delegação. Isso são coisas que não é só apenas para mulheres, serve para qualquer empreendedor. E todo mundo aqui tem desafios, e desafios que elas precisam encarar, e qualquer pessoa tem que encarar isso para poder manter o lado profissional e o lado pessoal equilibrado. E você, dona Kátia, me conte o seu desafio. Desafio. Na realidade, empreender já é um desafio, né? Porque, como eu falei para você, empreender é você cessar a dor de alguém, né? Empreendedor. Vamos lá, o que você tem para pelo menos aliviar essa dor de alguém? Porque você está vendendo algo para alguém, né? Esse vender é você expor um produto ou algo para amenizar essa dor, até mesmo tirar a dor dessa pessoa. Solucionar, né? Trazer uma solução, né? E aí a gente se coloca. Uma pessoa vindo na sua casa e diz, olha, eu tô com essa dor aqui. Se ele vem até você é porque você tem a solução, né? Aproveita, né? E aí a gente buscando ter essa consciência que a gente, né, tá em prol do outro, em servir o outro, em sanar a dor de alguém. É um desafio, mas é satisfatório. Porque vocês vão enxergar os resultados, né? Vocês enxergam já os resultados. Vocês tiveram que fazer muito esforço para conquistar o lugar que vocês estão. Mas o resultado sempre vem, porque você é perseverante. Você já me disse que empreende há muito tempo. Sim. Então você resolve as dores de muita gente há muito tempo. Sim. Então parabéns, você é essa excelente empreendedora. E você, Regi? Me conte. O meu maior desafio é empreender só. Né? Eu sou empreendedora solo.
Então, esse tem sido o meu maior desafio desde o início. E também um grande aprendizado, porque te fortalece muito. Porque quando você olha para trás, aí tu, caraca, eu consegui, né? Eu cheguei aqui, Vitoriosa. né? É o nome da minha área, por isso que meu nome da área é Vitoriosa. Né? Olha! A Vitória, né? Então eu olho assim, às vezes, cara, eu fiz isso aqui, né? Isso foi só. Aí hoje o meu filho, que tem 18 anos, que me ajuda, né? Que vem comigo. Mas ainda não tem a mesma visão, muito jovem, tá? Não tem a mesma visão. Então tudo, eu sou a cabeça pensante para tudo. Né? Então é o meu desafio. Tão pequenininha, tem tanto. Aí eu tenho que pensar em tudo, eu tenho que resolver tudo. Aí tudo eu tenho que terceirizar, né? Graças a Deus, né? Não, a minha meta é prosperar, mas não quer para poder terceirizar os serviços para poder me ajudar. Excelente. Porque antes eu fazia tudo, né? O marketing, o administrativo, era tudo, né? Então esse foi o meu maior desafio. E às vezes, quando acontece alguma coisa, dá aquela coisa e você dá aquele desânimo, né? E eu ficava assim, meu Deus, eu não vou dar conta só. Mas deu conta. Mas é isso que hoje, quando eu paro, que eu olho, eu disse, caraca, eu sou muito vitoriosa, né? Eu consegui. E fortalece muito e vai em todos os campos da tua vida. Excelente. Porque quando você faz uma análise, às vezes que a gente cria uma dependência emocional, que a gente, em todos os sentidos, e aí você analisa assim, não, peraí, né? Não preciso, né? Eu consigo sim. Então, foi o meu maior desafio, mas foi maravilhoso vencer. Excelente, porque você colocou a questão do foco em prosperar, né? O teu foco não é controlar, é prosperar. Sim. Então, quando você tem essa visão do prosperar, isso aqui outra pessoa pode fazer que faz melhor do que eu. E aí você aprende a delegar. Sim. E as coisas se tornam um pouco mais leves, mais tranquilas. Foi um grande aprendizado, porque eu comecei a buscar, né? Buscar pessoas para me ajudar melhorar o meu negócio. E aí, e como no empreendedorismo tem sempre também tá se melhorando, né? Porque o mercado muda, tudo muda e a gente tem que estar buscando conhecimento, né? Então, é muito desafiador empreender, mas é maravilhoso. Excelente. E o que você falou também do crescimento. Você, para crescer, você traz outras pessoas contigo. Você desenvolve outras empreendedoras ou outros empreendedores para que eles cresçam juntos. Para que você consiga prosperar. Excelente, excelente. Gente, e vocês? Vocês que estão hoje no CLT. Eu era uma CLT. Eu trabalhei 25 anos na parte de recursos humanos, desenvolvendo pessoas, desenvolvendo talentos. E quando eu resolvi empreender, o pessoal disse, Cristina, tu tem certeza? Aí eu disse, tenho, por quê? Mas Cristina, você tem tudo aqui para você fazer, você resolve os problemas, você é uma gestora fantástica, não sei o que, eu digo, excelente, mas eu não ganho dinheiro suficiente. E eu quero ser rica. Vocês querem ser rica? Eu penso um pouquinho maior, eu quero ser milionária. A permissão tá muito alta. O medo, o maior obstáculo para as pessoas empreender é medo. E até porque não é ensinado a empreender. Nas escolas, não tem faculdade ensinando a empreender, né? Então você vê que empreender é muito da tua personalidade, às vezes da família. Por exemplo, eu vim de uma família, meu pai é comerciante, então eu nasci nessa família. Então todos são comerciantes, todo mundo tem um negócio. Então, mas não... E muitas pessoas têm medo. Eu conheço, tem gente quando vem conversar comigo e fala, né? Jair e tal, eu quero fazer isso, mas eu tenho medo. Ele tem medo de largar aquele salário que é uma certeza ali por mês. Que acha que é uma certeza. Que acha, né? Porque estabilidade não existe em nenhum lugar, em nenhum momento. Exatamente. Mas na mente deles... E pegando esse gancho aí que ela falou, agora a Reginha trouxe o medo, né? Muitas pessoas falam, eu tenho medo disso, tenho medo daquilo, mas só que eles não sabem o motivo do medo. E medo só dá por dois motivos. Por algo muito grande que você vai fazer, ou então por algo desconhecido. Então, gente, quem tem medo, pensa, eu tô com medo porque eu vou fazer algo muito grande ou algo desconhecido. Então, enfrente esse medo, porque
Se você enfrentar, você vai ver e vai conseguir desmentir esse medo, porque se a gente vai fazer algo grande, vale a pena fazer. Exatamente. Mas a gente só vai saber se dá certo se a gente fizer. Se Ou der então, medo, vai com medo mesmo, né, Lani? é com medo mesmo, não tem essa. Mas uma outra coisa também que trava muitas pessoas, além do medo, é o querer o logo. É o imediatismo. Ah, eu comecei agora não, eu já quero ficar rico em 7 dias. Pronto, a Cris já vai querer. Então quer logo. Não tem aquela coisa do aprendizado, porque o empreendedorismo ele é um aprendizado. Cada fase é um aprendizado. E no mínimo tem que ser 3 anos, gente, de investimento para você ter um resultado que satisfatório. É só investimento. Durante os 3 primeiros anos, você tem que reinvestir o que você está ganhando. Não adianta você ganhar, eu ganhei 100 mil reais hoje, amanhã já vou gastar os 100. Não é assim, reinveste, que é para poder crescer esses 3 anos aí você vai ter o resultado. A gente vê muita gente começa um negócio, aí com 6 meses fecha, né? Por quê? Porque querem já resultado, já querem superfaturar, querem ali um resultado imediato. E não é assim. Agora tem a questão que a Lani falou do reinvestir, né? Isso aí é uma educação que a gente não tem aqui. Nós não temos, nós não aprendemos como reinvestir. Nós não aprendemos como lidar com o nosso dinheiro. Nós não aprendemos a nossa educação financeira. Não tem. Nós não temos isso. Quando surge que eu sempre digo assim, um fora da casinha, que vai lá e descobre e passa para os demais, é uau! Entendeu? E existe essa questão. É porque a pessoa acha que o empreendedorismo é como? Pegou aqui, pagou as contas, viveu com isso aqui. Não é isso. Existe uma educação em relação a isso, como pessoa física, como pessoa jurídica. Isso é uma educação financeira em relação a isso. Para ter exponencialidade, você tem que ter esse conhecimento da educação. Não tem? Busca quem sabe. Entendeu? E quem sabe transborda na vida de quem não sabe. Por isso que eu falo aqui na cara. Mas uma coisa que vocês colocaram, tem medo, vai com medo mesmo. Vai com medo. E assim, eu sou muito de enfrentar os medos. Eu fui há 3 meses atrás para os Estados Unidos e Canadá, falando uma língua que eu não sou hábil, mas fui sozinha. Então, todo mundo que quiser entrar no empreendedorismo, tá com medo, identifica o seu medo, resolve ele, desmente ele, enfrenta o medo. E uma coisa que você falou da questão da educação, isso é verdade. Educação, a gente não recebe educação de empreendedorismo, nem da administração financeira. E é uma coisa que a gente aprende, apanha muito para empreender. Porque algumas vezes você ganha bem, outras vezes você ganha mal. E aí, não se desmotivar com isso, pegar esse momento e aprender com ele. Né? Isso faz parte do crescimento do empreendedor. A Kátia trouxe aí, se você não tem essa capacidade, busque quem tem, até você aprender e fazer por si só. Porque sem isso que a Kátia falou, não tem negócio nenhum que tenha sucesso. E em Manaus, a gente tem um Sebrae que ajuda bastante. Muito. Né? Eu vou muito no Sebrae de Capim. Eles te ajudam a empreender. Nós temos outros no YouTube também, dão várias dicas sobre empreendedorismo, sobre a questão de administração financeira. O que mais você buscou de conhecimento, Missy, para poder desenvolver o empreendedorismo? Primeiro foi o Sebrae, de todos, né? Foi lá que eu aprendi como administrar, separar o que era a conta jurídica da pessoa física, né? Que era tudo misturado. Mas depois daí eu fui na minha área marketing, então eu comecei a fazer muito mais cursos, a pagar mentorias, a ir a São Paulo com expert. A gente já viajou bastante por causa do marketing, porque o marketing, no meu caso, atualiza sempre, né? Todo dia uma coisa diferente, todo dia o Instagram é um algoritmo, alguma coisa está mudando, tem que estar acompanhando. E no nosso caso, a gente trabalha com tráfego pago, que não é o orgânico no caso. Então, é ainda mais diferente ainda que o orgânico, porque você tem que estar aprendendo o que é o método, o que está acontecendo. Então, assim, você tem que estar ainda muito mais ainda, porque é muito técnico, muito técnico. Então, a gente investe muito nos conhecimentos, assim, que as pessoas estão trazendo de fora. Então, a gente começa a procurar
meios de estar sempre, né, ali bem antenado, né, com todas as informações que estão chegando, porque é uma coisa que gira muito rápido. E sai muito rápido, entra e sai, né? Tipo, um dia vídeo, outro dia imagem, um dia carrossel, um dia isso, um dia aquilo. Então você tem que estar muito bem antenado, muito bem. Como é que se diz? Instruído. Isso, com as informações, porque sempre tem dúvida. Muita gente corre atrás, né, da gente, e a gente tem que estar lá. Ah, então é isso que está acontecendo. Então tem que estar muito bem antenado, né, com a solução ali para os clientes. E você, Tati? Você aprendeu muita coisa, você tira dúvidas. Você está na frente ou você está por trás dando suporte? Qual é o teu papel nessa parte do empreendedorismo? Eu sou formada em jornalismo. E sempre amei. Assim. Na verdade, desde pequenininha. Se eu for buscar assim na memória mesmo... E tu cresceu bastante, né? Então, eu tenho na memória assim, alguns flashes da minha infância. Eu recordo que... Só para trazer assim, a linha do raciocínio de onde que vem esse essa negócio, veia empreendedora. Então eu lembro que a minha alma, assim, pelo jornalismo, era eu criança falando com um radialista. Olha. Então, dali eu gravei, eu tenho essa... Parece assim que eu vivencio aquilo ali. E aí, depois de um tempo, eu frequentava uma denominação. E aí eu fui passar a mensagem naquele dia. E aí essa pessoa chegou comigo e disse assim: Tati, tu tem um dom excepcional da fala. Vai pra comunicação social que tu vai te achar. E eu fiquei, o que é comunicação social? Fui pesquisar, porque eu sempre fui muito curiosa. Sempre fucei tudo. E aí, na época, eu tava com as minhas filhas gêmeas de 2 anos. Na época elas tinham 2, 3 anos, por aí. E comecei assim, vou me inscrever, vou ganhar uma bolsa. E foi indo. E aos trancos e barrancos, nesse momento passei por na faculdade, ela é que nem uma batida do nosso coração. Ela vai, sobe, desce. A nossa vida, né? É constante. Entendi. Então eu fui para a área do jornalismo. Mas chegou lá no jornalismo... Aquela educação formal. Eu disse assim, eu não gosto desse... Normalmente quando eu falo assim, jornalismo, a pessoa diz assim, eu vou te ver no jornal. Não vai me ver no jornal. Eu não gosto. Não é a minha coisa assim, aquele negócio. Assim. Não, porque eu gosto dessa coisa assim, mais informal mesmo, de falar, de tacar um palavrão aqui e vai. Porque é isso que a gente vive no dia a dia, né? Então você se conecta. Né? Você não vai se conectar com uma pessoa que tá ali, boa noite. Conecta, mas você vai se conectar mais com alguém mais da sua vibe. Então eu busquei disse assim, e agora? E aí eu fui já vendia, né, cosmético, perfume, enfim. Por conta pra ajudar nas despesas de casa. Tu gostava desse contato, né? Sim. E aí eu já tinha assim, uma coisa pela rede social, mas ainda não tava lá nesse auge. Fui pra CLT, lá na CLT, eu, dentro do ônibus, assisti uma sessão de história do cara falando sobre marketing. Disse, porra, é isso aqui. É isso aqui que eu quero. Excelente. E desde aí vinha. Só que o medo. Disse assim, eu vou largar isso aqui, eu preciso sustentar minhas filhas. Aqui eu tenho uma garantia? Não. Eu conseguia saber quanto que ia entrar. Então eu me programava dentro daquilo ali. Te limitava, né? Sim, mas eu também não podia extrapolar aquilo ali. Era aquilo ali e pronto. E aí foi quando eu comecei a dizer assim, não, vou vender. Só que aí eu trago um pouco do empreendedorismo para as minhas filhas também. Porque nesse período eu busquei ensinar elas. Excelente. Elas queriam muito uma boneca Barbie articulada. E era R$120. Eu falei, você quer? Eu não vou dar. Você vai investir. A mamãe deu quanto pra vocês? Mãe, a gente tem aqui R$20. Vocês vão comprar uma caixa de jujuba e vocês vão vender. Vamos lá, vai gastar quanto? Vai entrar quanto? Esse dinheiro que entrou não é lucro, não. É investimento. Vai comprar jujuba e vai comprar amendoim. E foi. E foi no período... Aí foi quando eu tive a minha bebê pequena. E voltei da licença maternidade. Agora a gente vai vender e vai tocar o terror. Meu irmão, vai tocar fogo na terra. A gente foi e comprou trufas. E eu comecei a vender pra elas lá no trabalho.
Entendi. Mas aí eu disse pra elas, mas não vão refrescar não, vão vender lá pros tios de vocês. Todo dia elas estavam lá, isso aqui é trufa. E elas conseguiram. Fizeram olhar do gato do Shrek, eu imagino. Assim, eu contei essa história lá no Instagram. Disse assim, aqui foi o ponto de partida. Hoje em dia, quando elas querem alguma coisa, a gente vai guardar dinheiro. Excelente. E elas não gastam. E você já está preparando a próxima geração para ser empreendedor. E aí, porque é o futuro. Né? E aí elas ficavam com aquela coisa. Por isso que a educação, ela é muito... A educação financeira, ela é primordial. Porque aí elas pensavam assim, poxa, mas eu tô dando R$20, mas vai vir... Eu tô dando uma nota, mas tá vindo um monte de moedinha. Aí você assim, mas calma, mas a gente vai dar o nosso dinheiro, a gente vai ficar sem. Eu disse, mas ele vai multiplicar. Então foi indo, e aí eu me encontrei no marketing. Excelente. Aí eu fiz a minha pós de marketing digital dentro da CLT. Excelente. E aí você conseguiu equilibrar o CLT e o empreendedorismo durante um certo tempo. Eu fui vendendo. Depois que a gente alcançou a meta delas, eu disse assim, eu vou continuar agora vendendo as trufas. No CLT e as trufas. Depois alguém, porque eu trabalhava numa autopeças, no setor administrativo. E aí chegou um rapaz e disse bem assim, mas o que é isso aí que tu tá vendendo? Eu disse, você é trufa, vambora, compra logo. Só que eu não vendia só trufa, vendia perfume também, vendia, enfim. Vendia tudo. Menos a mãe. Isso aí não. a gente ela não E aí não sei o que foi acontecer, uma brincadeirinha lá, ele foi dizer assim, tudo bem que podia vender um sexy shop e tal, interessante. Olha, empreendedorismo. Olha a oportunidade. Ficou aquela brincadeira. Aí eu disse assim, eu vou trazer. E eu fui pra internet, cheguei em casa já. Onde que eu vou pesquisar? E fiz um pedido, taquei o cartão. Disse assim, eu vou investir, vou colocar isso aqui, ele vai retornar o dobro. E foi o que eu fiz. Peguei, chegou a caixinha. Quando eu cheguei, disse, não, eu não acredito que tu fez. Vambora, compra logo pra fazer tua mulher feliz em casa. Bombou que em menos de um mês eu tava fazendo já outro pedido. Excelente. E foi. Aí foi quando eu vi que lá não era mais pra mim. Porque a carga horária, não a carga horária mas a carga de trabalho aumentou, mas a remuneração não. Então não tinha um reconhecimento e eu sabia que não ia passar daquilo. Então o esforço e a recompensa já não estavam no mesmo nível. Não. E aquilo, você tem um esforço, você quer ser recompensado por isso. E hoje, quando você trabalha no seletista, isso não acontece porque a nossa legislação não faz isso, ele não permite que o próprio empresário faça, eu vou te pagar pelo teu esforço. Não, aqui eu tenho que te pagar pela mediana. Então, aquela pessoa que é extraordinária não aguenta ficar não aguenta ficar lá, porque ela não vai ser reconhecida e tudo vale a pena. Então, melhor empreender. E aí eu peguei, disse assim, comecei em casa mesmo, continuei com as vendas. E aí foi quando eu passei um período no Uber, motorista de aplicativo, aluguei carro, enfim. Passei um tempo também trabalhando com ela lá no café. E aí lá, assim, a gente conversava, sempre conversou muito. E aí aquilo foi acendendo. Eu disse assim, eu preciso, aquela chama que acendeu lá em 2019, lá dentro do ônibus, eu preciso fazer ele ir. E aí foi quando eu disse assim, eu vou sair do café. Tchau, cheguei com ela, porém eu não tinha garantia nenhuma dos próximos meses. E com 4 filhos em casa. Mas enfrentou os desafios. E aí eu fui investir num curso que, enquanto ela trabalha com o tráfego pago, eu trabalho com o orgânico. Eu trabalho com conteúdo. Então, eu faço as fotos, eu faço edição, eu busco algo que, por exemplo, o empreendedorismo feminino. Hoje saiu a história dela. Ela faz o meu marketing. Ótimo. Olha, gente, eu nem sei onde tava acompanhando, mas E aí, na verdade, eu vi trabalhando na cabeça dela desde quando a gente começou. Eu disse pra ela, Regi, tu precisa trazer a tua história. Regi, tu vai conectar as pessoas com a tua história. E ela, não. Eu queria era excluir as minhas redes sociais. Eu queria, não
Aí... Sumir do mapa? Era, eu queria... na minha mente é o seguinte, se eu vou trabalhar só o marketing da ótica, as minhas mídias, pessoal, meu Instagram, eu vou excluir. Porque eu não gostava de postar, eu não gostava de estar, né? Aí eu disse, só que eu já tinha ido em alguns cursos, eu já tinha entendido que eu sou a cara do meu negócio, né? Então, eu já tinha entendido, assim, agora que eu não quero estar fazendo vídeo, eu não quero estar falando, eu não quero estar fazendo, né? Aí eu disse, não, então eu vou investir no marketing da ótica, né? Eu vou deixar só o Instagram da ótica, só tal. Aí eu fui fazer outros cursos, que eu tô sempre buscando, né? Aí lá na palestra a pessoa falou, ó, tu é a cara do teu negócio, então tu tem que aparecer, né? E aí realmente, aí eu chamei a Tati pra me ajudar no marketing, né, e tal. E ela tem me ajudado muito, né? Porque eu comecei a me melhorar, né? E fazer os vídeos, fazer os stories e tal. O nome da tua ótica é Vitória, né? Vitória. E você colocou esse nome com base na tua história. Sim. Não, eu queria contar. Exatamente. E Vitória, realmente, porque tinha sido um período bem difícil e eu estava de transição. E eu disse, e aí eu tinha saído da sociedade com a minha irmã. E eu disse assim, e agora? Eu continuo com ótica ou eu vou para outro negócio? Porque eu queria empreender em alguma coisa, né? Mas a dúvida era se eu continuava com ótica. Aí eu disse, bom, comecei a fazer uma autoanálise. Eu disse, bom, eu já conheço o ramo, é bom e tal. Mas aí ela disse, ó, tu quiser continuar usando a logo, que a gente pode continuar. E eu disse, não, eu quero fazer algo meu, né? Eu quero começar a fazer tudo eu. Eu quero criar o nome e tudo mais. E aí eu vim aqui pra Zona Leste, aí atrás de ponto pra alugar, mas não tinha um nome ainda. E eu disse, que nome? Eu falava com essa daqui pra me dar ideia, né? E aí ela diz assim, mas medita, vai pra meditação. Aí, Pergunta, lógico. Aí um dia eu tava no São José, quente, meu Deus do céu, quente. Eu atrás de ponto e mil coisas na cabeça. Aí eu parei assim numa sombra e passou um filme na minha cabeça, né? Aí eu disse, já sei qual é o nome da ótica. É Vitória, porque eu sou vitoriosa. E todo mundo me chama de Vitória, porque acha que é o meu nome. Mas é o teu nome. Quando quiser saber, descobrir algo, vai meditar no salquinho. Pronto, né? Aquece o cérebro aí. Aí veio, né? Eu disse, é isso aí. Aí não tem mais que tirar da minha cabeça que o nome era Vitória. Aí eu fui lá criar logo, né? E criei, foi Vitória. E daí, vitoriosa. E o engraçado, vocês comentando, falando, vocês pegam inspiração da vida de vocês. Inspiração do dia a dia. Vocês têm a percepção aguçada para aquilo que vocês querem empreender, né? Isso é fantástico, fantástico. Adorei mesmo. E me diz uma coisa, Kátia, quais são os teus planos do futuro? Porque daqui a pouco a gente vai ter perguntas da nossa comunidade, das pessoas que estão passando aqui via chat. Qual é o teu desafio para o futuro? O desafio para o futuro, os planos para o futuro. Os planos. Os planos, né? Os planos é cada vez mais, né? Como é que se diz? Alavancar o café, mas por conta do próximo. Eu quero alcançar outras pessoas, né? Eu quero transbordar sobre as vidas delas tudo aquilo que eu vivenciei. Tudo. Que é usar você, a sua história, como uma inspiração para outras pessoas também conseguirem empreender. Exatamente. Excelente. E eu venho buscando, ter mais conhecimento, venho buscando, porque os desafios, como a Lani falou, os desafios ele vem para você ir para um outro nível, né? E o medo, quando você fica naquele medo, inclusive, eu estava até comentando com a Tati hoje, o medo ele vem, é só uma fase. É para te ir para uma próxima fase, né? É que ela você superar o exatamente medo e crescer. E como eu disse para ela, se deu certo, porque na nossa cabeça a gente diz, deu certo ou não deu certo. Mas na realidade tudo dá certo, porque tudo gera um aprendizado.
Né? Foi lá, testou, deu certo, beleza. Foi lá, testou, na tua cabeça tu diz, não deu certo? Deu certo, porque te gerou um aprendizado. Aquilo ali serve para você e para o teu próximo, para alguém que tu vai, né, transbordar na vida de alguém a tua experiência. Né? Porque às vezes a gente se inspira em algumas pessoas, as pessoas chegam falando das suas experiências, fulano fez assim. Se eu fizer assim, eu já sei o resultado que vai dar. Por que eu não faço assim? Tu já aprendeu com a história dela a não cometer os mesmos erros. Sim, entendeu? O meu avô é incrível, o sábio Sebastião. Ele falava bem assim, é melhor você aprender com os erros dos outros. Só que esse pedacinho que ele falava assim, do que com seus próprios erros, esse pedacinho aí eu dou uma modificada. A Kátia Araújo vai modificar agora. É melhor você aprender com os dois, né? Tanto com os erros do seu próximo, como com o seu próprio, porque você vai evoluir com isso. E você vai adquirindo uma resistência, né? Sim. Uma resistência porque muitas vezes as pessoas têm medo de errar. Sim. E medo de errar impede com que as pessoas empreendam. Sim. E elas precisam errar para passar por isso, para ganhar uma casca dura, para poder superar o próximo desafio. Porque o desafio pode ser mais desafiador do que o primeiro. Que a questão do erro é, ou tem alguma memória na consciência que você já passou ali, né, e você bloqueou aquilo, ou então é alguma autoridade em cima de você que lançou isso sobre você e você aceitou. Olha, se você fazer tal coisa, vai dar erro. Mas eu ainda nem fui lá testei se vai dar erro mesmo, né? Então a gente faz esses testes. Ter consciência do erro. Né? Então vamos lá ver, né? Vamos ver se é ou se não é. Então eu quero muito transbordar sobre a vida das pessoas. Tudo aquilo que foi o meu aprendizado. A minha história. Entendeu? Às vezes a gente tem muito isso, né? Não, eu não vou falar, como a Regi falou, né? Não quero expor a minha imagem, não quero isso, não quero aquilo. Quando a minha mente tenta me sabotar em relação a isso, eu penso em alguém. Quem é que está esperando a minha experiência para poder transpirar, né? Nem admirar, é transpirar e ir lá e fazer. Quem é que está esperando? É isso que me motiva. É isso que faz a minha mente ir. E o projeto, existe muitos, né? O da educação financeira, eu sempre converso com a Tati em relação a isso, foi um dos insights que, né, ela sempre me traz, olha, tu gosta, algo que tu também gosta, algo que tu quer. E aí eu venho desenvolvendo um projeto sobre uma educação financeira, né? Que eu busquei estudar sobre isso, eu acho um mundo fantástico e a gente não tem isso. E isso, quando eu coloquei em prática na minha vida, foi surreal. Foi transformador, né? Transformador, assim, que eu quero dizer, porque eu fui lá e pratiquei e deu certo. Né? E aí, como a gente tem muita deficiência disso, eu sempre ensino, para quem se chegar a mim, eu não guardo nada. Eu transbordo tudo, né, Régia? É para meus irmãos, é para os meus amigos, é quem for. Tem até o que não quer saber, mas eu tô transbordando na vida. Nem o que não quer saber, eu tô falando, né? Eu tô falando sobre educação financeira e vou falando. Né, Regi? Não pode chegar perto da Regi. Eu me formei em farmácia, né? Mas eu entendi, né, que a farmácia é da cura. Existem vários tipos. A farmácia foi lá só para mim, depois de muitos anos, entender que há cura em várias formas, né? Em várias formas. A cura através dos alimentos. Eu fui prova viva disso quando meu esposo, né, adquiriu Covid e eu emanava muita cura através dos alimentos que eu fazia para ele. Então, alimento, um sorriso, um abraço, uma gratidão, uma palavra, né? Um transbordo, tudo cura. É verdade. E vocês curam muitas pessoas, né? Sim. Você cuida da visão para a pessoa enxergar melhor. Você cuida da telecomunicação para as pessoas se comunicarem. A cura transborda nessa mesa. Coisa bonita é eu vou ver a visão, né? Porque não tá enxergando direito. Não, e fica bela Vai ver que demais. tá passando um gatinho do lado dela, não enxerga a bola. Ela que ela recebe
E Missy, qual é o teu desafio? Qual é o teu plano para o futuro? Não é desafio, é um plano. O meu plano começou lá pela metade desse ano, né? Eu comecei a pensar. Eu sempre trabalhei com meu esposo na parte administrativa, financeira. E eu comecei a perceber que eu precisava passar isso para as mulheres também, que vivem como eu vivia na parte do não administrativo em si. A mulher, ela tem uma dificuldade de que ela não sabe mexer nas redes sociais, ela tem que cuidar dos filhos, ela tem as coisas em casa para fazer, ela tem muitas coisas, elas não conseguem empreender de forma inteligente. Ela fica sobrecarregada. Então eu falei pro meu esposo, a partir de agora eu vou ensinar mulheres a empreender pelo Instagram de forma inteligente. Que maravilha. Começar a estruturar essas redes sociais, não ser uma social media, mas começar a passar algumas coisas, o que eu já aprendi. Eu fiz tantos cursos, já paguei tantos mentores, por que não passar o que eu conheço, né? O que eu aprendi para essas pessoas, para essas mulheres? Porque o meu nicho é para a mulher, meu foco é mulher, porque eu sei a dificuldade que elas têm hoje de empreender. Então, eu quero que elas aprendam a empreender, eu quero que elas tenham tempo com os filhos, eu quero que elas consigam entrar ou então alavancar o negócio que elas já têm. Porque, como a Regia falou, eu não quero aparecer. Mas ela tem que aparecer, as pessoas se conectam com pessoas. Não tem como não, assim, a não ser que seja muito grande, já que não queira, né, estar ali na frente. Mas as pessoas, quando entram no Instagram, elas querem te ver, elas querem saber por que ela está comprando aquele óculos, ela quer saber a história por trás daquilo, se conectar e comprar de ti. E quando ela não tem isso, ela vai pensar o quê? Será se é seguro comprar aqui? Será se vai entregar? Então, quando você mostra o teu rosto e conta a tua história, fica muito mais fácil para se conectar com esse público. Para criar confiança. Muito mais. Então, assim, eu coloquei como meu objetivo de vida agora, como meta, ensinar mulheres. Criar meu curso, falar mais nas redes sociais. Eu sempre tive um pouquinho de receio de gravar vídeo, de fazer essas coisas, mas eu falei, não, eu vou fazer. É a sua primeira vez fazendo uma live? Primeira vez. Olha! Parabéns! Eu sempre estive por trás, fiz pro meu esposo essas coisas, mas não pra mim. Então eu falei, cara, por que não? Por que eu não faço? Né? Será ser insegurança? Será o que é? Porque saber eu sei. Por que eu não coloco isso em prática? As pessoas perguntam de mim, as mulheres perguntam, isso, como é que faz isso? Aí eu gravo vídeo, ensino, falo, marco. Eu falei, cara, tem um monte de gente querendo saber o que eu sei, por que não ensinar essas mulheres, no caso? Então fale para elas. Fale para elas por que é importante empreender. Bom, primeiro de tudo, eu acho que, no meu ponto de vista, empreender, você se liberta como mulher. Eu, assim, me sinto liberta, porque eu faço o que eu gosto de fazer. Você tem tempo? Às vezes, né, lógico, empreender não é tão simples, mas eu sei que você, mulher, consegue fazer isso. Você vai aprender muito mais, ter tempo, você vai aprender a lidar com situações, porque o empreendedorismo é altos e baixos, e você vai aprender, você vai começar a entender como é que a vida, né, funciona, sem ser aquela coisa daquele medo de, será se eu saio da CLT, será se eu começo a empreender? Porque, assim, o empreendedorismo, para mim, hoje, assim, é uma forma de que eu vivo muito melhor com a minha família, com as minhas filhas, porque as minhas filhas hoje foram o motivo de eu empreender. Eu sei que você tem que achar um motivo para empreender. Empreenda pelos seus filhos, empreenda para comprar uma casa, empreenda por você, mas empreenda, porque empreender é o futuro. Tá certo. E você, Tati, qual é o seu projeto para 2024? É o oposto dela. Como assim? Explica. A gente tá no mesmo nicho, no mesmo ramo, mas ela é ensinar mulheres, o meu é ensinar mães. Mães, que são mulheres. Né? Sim. Mas quando a gente, por exemplo, se eu for falar pra ela, eu não posso usar uma linguagem de mãe. Não. Eu vou usar uma linguagem de mulher. Mas se eu for falar da minha experiência como mãe, eu posso falar com ela. Porque ela é mãe, ela vai conseguir entender. Não que ela não entenda, mas é diferente. É diferente. Entendi. Né?
Ela, assim, ela ajudou, cuidou. Ela, por ser irmã mais velha. Ei, Não, mais experiente. mais experiente. Ela ajudou a cuidar dos outros irmãos. Como a gente estava conversando um pouco atrás, acontece muito. Então, ela tem um pouco, assim, esse amor de mãe. Então, tem os sobrinhos também, ela se preocupa e tal. Mas, de certa forma, é diferente, né? Sim. O amor de mãe, ele, não sei, eu Tem que costumo passar pela dizer experiência. que tem que passar. Então, a linguagem, ela acaba sendo diferente. Entendi. Então, hoje em dia, o meu perfil, não foi fácil chegar nesse ponto aqui, porque eu costumava dizer que eu estava perdida. Eu disse assim, é o marketing, é isso aqui, é aqui que meu coração vibra. Não é aqui. Mas eu preciso me encontrar. Onde que eu tô perdida? E é muito interessante quando a gente acompanha essas pessoas que a gente se conecta nas redes sociais, porque foi através de uma história de uma moça que ela também é mãe. E ela falando, ela disse bem assim, e parecia assim que ela tava falando pra mim aquilo ali. Por isso que eu digo que quando a gente traz a nossa história pras redes sociais, as pessoas elas se conectam e elas se veem ali. E ela trazia muito isso. E ela disse bem assim, ela largou um plano dela, um projeto dela, e ela tá investindo em um novo. E aí, nesse momento, ela falou bem assim, não diga que você tá perdida. Eu, caralho. Disse assim, eu tô falando que eu tô perdida. Mas diga que você ainda não se encontrou. Gostei. Diferente. É diferente, porque a palavra ela tem poder. Tem muito poder. Então, quando você manda para o universo que você tá perdida, você tá perdida mesmo. Mas quando você diz que você ainda não se encontrou, é diferente. Ó, chega a me arrepio. E a partir daí eu mudei meu pensamento. Eu disse assim, não, eu não tô perdida. Eu já me encontrei, mas eu ainda preciso definir alguma coisa aqui. E por incrível que pareça, quando eu comecei a trabalhar as minhas redes sociais, foi com maternidade. O meu bicho de poder é uma gorila. E é em prol dos meus filhos. E eu disse assim, é os meus filhos o motivo. Legal. E é por eles. E é por eles que eu vou fazer. Claro que eu tenho que fazer por mim também. Porque vai chegar um momento que os meus filhos vão crescer. Vão. E a responsabilidade ela vai mudar. Mas eu sei que nesse momento são eles. Depois de Deus, os meus filhos é a minha base. Então eu tenho que fazer alguma coisa aqui. E aproveitar isso, né? E aí eu trazia dicas de maternidade. Foi quando eu comecei. E aí eu disse, não, mas eu não quero trazer dicas de maternidade. E aí foi quando eu parei um pouco, continuei CLT, e aí foi quando eu voltei, disse assim, é marketing? E aí eu comecei a trazer dicas de marketing. Disse assim, mas eu acho que ainda não é isso. E aí era quando eu dizia, eu tô perdida, mas não tava perdida. Né? Só nos ajustes. Exato. E aí foi quando ela trouxe esse story e com essa mensagem eu disse assim, não, eu só preciso me achar. E parece que foi um ponto, era o que eu precisava. E aí foi quando eu disse assim, não, eu vou ajudar outras mães que estão precisando também. Porque não é que, então eu vou ensinar outras mães a estar aqui falando no Instagram. Não. Eu vou ensinar elas a como que elas podem empreender, vender, porque com certeza toda mãe vende alguma coisa. Ela quer estar ali cuidando dos filhos, mas ela, de certa forma, vamos dizer assim, que é meio que obrigada a vender alguma coisa. É Natura, Avon, Jequiti, é joia, calcinha, enfim. E aí, aí ela vai e vende pra quem? Ela vai e vende pra irmã, pra vizinha, pra prima. Mas aí não é todo tempo que essas pessoas vão comprar dela. Então, eu quero ensinar elas que elas podem. Ela não quer aparecer no começo? Tudo bem, né? Mas vai haver um momento em que ela vai se libertando, vai tirando essas amarras e trazer isso como uma evolução. Excelente. Então é esse o meu projeto. Excelente. É ensinar outras mães que elas podem. Excelente. E que vai ter medo. Mas vai ter medo. Então fala pras mães agora. Mamães, é difícil. É difícil. Mas não é impossível. É difícil porque você tem que aprender a lidar. Eu, né, tenho adolescentes e crianças, bebê em casa.
E quando você se vê numa situação... vou me emocionar. Olha pra cima. Quando você se vê numa situação em que você vibra por algo, você quer muito algo, mas você também tem os seus filhos. E você não pode simplesmente pausar os seus filhos. Vou pausar aqui enquanto eu vivo o meu sonho. E equilibrar o seu sonho, o que você é, com a maternidade, é uma tarefa muito difícil. Mas muito difícil. a Tati vai te ajudar. Verdade. O mesmo. A Tati vai te ajudar a resolver esse problema. Porque você tem que lidar com as emoções, com os desafios e saber que tem pessoas que dependem de você. Então, aproveita. Tati, depois a gente vai passar a sua rede social, né? A da Missy também. Mas vamos lá. Quais são os seus planos, Vitória, para o futuro? Meus planos no futuro é expandir. É engraçado que eu tava sempre nas conversas. Por isso que é importante ter grupos de pessoas na mesma mentalidade pra gente, essa troca, né? Porque eu conversando com a Tati, eu disse assim, não, eu não quero mais, não, vou ficar só com uma loja mesmo. Que é aquela o meu desafio, né? Por ser solo, né? E tal, aí eu me lembrei de acho que uns 2 anos atrás, que eu tava num ponto muito pequenininho. E aí surgiu a oportunidade de eu ir para um espaço melhor. Certo. E me deu muito medo de pô, o aluguel lá é mais caro. É energia, e tal. Me veio aquele medo de sair. Aquela insegurança. Aquela insegurança e tal. Aí eu disse, eu meditei, fiz uma reflexão, fui pra ali, eu disse, não, eu vou. Né? Adorei a tua meditação. A meditação. A dica da Vitória, que na verdade é Cristiane, é meditar. Meditem. Vai. Como eu sou solo, eu não tenho com quem pedir opinião, né? O que tu acha? Tudo, só eu. Então eu tenho que... Você agora tem a gente. Exatamente. E aí eu mudei, fui, né? Mudei e tal. E foi maravilhoso. Isso. Deu um salto assim, né? E aí quando foi agora, eu pensei assim, não, eu vou ficar... Tipo assim, a gente fica numa zona de conforto, que tá bom, né? Aí a gente quer ficar ali na zona de conforto. E eu disse, não, tá bom, tô viajando, tem jeito, tô arrumando casa, não, tá bom. Aí eu disse, né, não quero ir lá. Aí eu conversando com a Kátia, aí eu disse, a Kátia disse, não, Kátia, eu não quero mais fazer nada não. Eu vou ficar só com essa minha, que eu vou ficar doida, eu falo pra ela, né, não sei o que e tal. Mas aí depois da conversa em casa, me veio, que tá acontecendo assim, que eu converso comigo mesmo, eu tenho um diálogo interno, meu bicho pensa. Já me disseram que isso é sintoma de inteligência. Então não é pra tu. Eu converso sozinha. Tem alguém mais inteligente que eu mesmo. Não, depois que eu vi, né, que Albert tinha esse dom. Você também? Tava falando sozinha. Aí eu disse que eu lembro pro meu filho dizer, não, mas ela é doida, você fica falando sozinha. Eu disse, não, eu tô no melhor papo que é comigo mesmo, me deixa. Que eu mesmo me pergunto, eu mesmo me respondo e assim vai, né? Aí eu disse, Regiane, preste atenção. Preste atenção. Isso aí é uma autossabotagem, né? Mas conversa contigo na frente do espelho? Não, assim, eu sempre contigo, assim, né? Conversando Um papo profundo. De vez em quando, antes de dormir, às vezes me vem, né? Às vezes eu gosto de meditar, fazer minhas orações. Aí vem, né? Eu disse, Regiane, mulher, presta atenção. Né? Isso aí é uma autossabotagem. Né? Você ficar numa zona de conforto e tal. E lembrei também que uma vez, quando eu estava nesse meu processo de autoconhecimento, eu achava que para mim ajudar o próximo, eu queria ir lá para a África para ajudar. Eu queria largar, porque... Entendeu? Ajudar o povo que estava passando fome. Mas tem gente aqui também. E tal, e
sabe, tinha aquela coisa aí que eu queria muito fazer algo para ajudar o outro. Aí, uma vez, nesses palestras de autoconhecimento aí, nós podemos começar pelos nossos próximos, né? Aqui por aqui mesmo. E também questão de propósito, né? Que às vezes qual é o meu propósito? Eu me questionava muito, né? Me perguntando. E todo mundo vem aqui nessa terra, né? Que nessa existência com propósito. Eu dizia, qual é o meu? Né? Eu ficava me questionando. Então eu entendi muito forte que o meu propósito é evoluir. Eu tô aqui de passagem, né? Evolução, depois volta para casa. E quanto ao meu propósito aqui, eu posso, se eu tenho um negócio que eu tô dando trabalho para as pessoas, se eu tô ajudando o outro a ter um salário, a levar comida para a sua família, né? Eu tô cumprindo um propósito também, né? Então, e se eu posso fazer isso para mais pessoas, né? Então eu fiz essa reflexão, eu disse, epa, isso aí é uma autossabotagem, né? Porque você não quer expandir. Mas em 2024 tu vai fazer o quê? Vou expandir, vou abrir mais lojas. Excelente, vai dar mais emprego. Exatamente. Então, e isso é que é legal. Quando a gente prospera, as pessoas à nossa volta também prosperam. Sim. Né? Sim. Você não precisa ir para a África. Você consegue ajudar as pessoas aqui perto a prosperar. Pode ir lá visitar, mas E o empreendedorismo é isso. Você não cresce sozinho. Tudo à sua volta prospera. Sim. Você ajuda mães, você ajuda mulheres, né? Exatamente. Você ajuda empreendedores, tanto homem quanto mulher. Você ajuda pessoas. Porque a gente ouve, eu vim de RH, as pessoas dizem, pô, você não tem trabalho. Tem! Você está abrindo outra loja. Vai ter necessidade de contratar mais pessoas. Sim. Então, gente, é só vocês procurarem. Às vezes a gente procura inspiração na África. Não precisa, olhe para o seu lado. Olhe para os empreendedores que hoje estão desbravando o nosso Brasil, né? Desbravando, buscando conhecimento. Então, vocês podem, através dessas pessoas, dessas mulheres, se inspirar. E você, Lani, qual é o seu projeto para 2024? Gente, é totalmente diferente das meninas. Só que, o que eu vou fazer? Eu vou deixar uma interrogação, porque em breve vai ter. Mas, assim, é uma transição de carreira que eu pretendo fazer, né? O ramo de telecom é muito bom, mas é algo que não brilha mais no meu coração. Por quê? A gente tem coisas, assim como o trabalho, pessoas, em momentos da nossa vida, que aquilo é muito importante. Mas chega num momento que aquilo não é mais tão importante assim. Então, eu acho que a gente tem que ter esse cuidado de perceber o que ainda vibra o nosso coração, o que ainda é importante pra gente. Então, em 2024, eu quero fazer minha transição de carreira. E aí, esse daqui é minha primeira aparição, né? Meu esposo ficou, vai, não vai, eu não quero que depois você fique falando que é porque você tá indo por minha causa. Então, eu fiz que nem a Reginha, gente, não é só a Reginha que medita, não. Porque... Aí eu falava assim, pera lá, você quer ou você não quer? Não, você quer? Então, gente, isso dá muito certo, né? Falar com você mesmo, né? E aí eu disse, quer saber? Eu vou lá, eu gosto de desafios, né? Então isso para mim foi um desafio, estar aqui, contando um pouquinho da minha experiência, aprendendo com as meninas aqui, porque eu acho que a coisa mais rica é isso, é você ouvir a história do outro e aprender com ela, porque é isso que você faz crescer nos seus negócios, crescer como pessoa. Então é isso. Em 2024, gente, vai ficar interrogação. Eu só digo que vocês vão gostar. Eu não vou abandonar vocês. Excelente. E outra coisa que eu quero deixar aqui, falando muito de empreendedorismo, né? A Tati trouxe em relação ao que ela aprendeu. Eu sou grata ao meu avô, há 9 anos de idade. Ele falava assim para mim, ele não sabia ler nem escrever, então ele comprava as coisas para ele. Eu aprendi isso muito forte com ele. Ele comprava as coisas dele para vender numa taberninha, e aí ele não sabia fazer a conta de quanto custava, quanto era para vender. E aí ele dizia, minha filha, vem aqui, minha filha. Aí eu fazia isso. Então eu aprendi com ele.
educação financeira. Um homem que não sabia nem ler nem escrever, mal assinava o nome dele e ele me ensinou educação financeira. Porque quando terminava a venda dele, ele tinha uma bolsinha assim que ele guardava toda a renda. Então, isso para mim foi muito importante. E a minha mãe também. A minha mãe, o meu pai não deixava ela trabalhar fora. O que ela fez? Ela começou a fazer bolos, doces, e aí comprava as coisas pra gente. Então, eles dois são os meus dois exemplos, né? Então, desde criança eu vim, às vezes a gente ficava até de madrugada fazendo salgadinho, tudinho, porque era muita gente, o bolo dela era maravilhoso, né? Então, eu sou grata principalmente a minha mãe e meu avô, porque foi com eles que eu devo quem eu sou. O empreendedorismo na minha veia veio a partir deles. E era isso que eu estava querendo deixar, essa gratidão. E é incrível, Lani, que tu fala isso e aí a gente se conecta também, né? Porque a gente também aprendeu muita coisa com o nosso avô e a nossa mãe. Porque era exatamente isso. Só que não é porque o nosso pai não deixava ela trabalhar fora. Ela é mãe solteira, então ela teve que arcar com tudo isso. E era salgadinho, bolo, tudo isso. Então já vem essa questão, né? De uma mãe, né? Ter que botar as coisas de sustento em casa, tudinho. E aí o nosso avô também foi crucial, né? E essa gratidão a gente tem que com externalizar certeza, com certeza. Às vezes as pessoas estão lá no topo, né? Mas Sim. nunca chegam a falar, né? Olha, eu aprendi com o meu avô, com minha mãe, e eu acho isso daí muito válido a gente dar esse crédito para eles. Claro, com certeza. Sem eles a gente nem estaria aqui, Sim, eles foram portais pra gente estar aqui, né? Temos que ser gratos, independente de qualquer situação. Meninas, estamos chegando à nossa reta final. Eu sei que é difícil, o bate-papo tá excelente, tá? A gente aprendeu muita coisa. Para quem não é a primeira vez, a experiência foi muito válida, mas a gente tem algumas perguntas que a gente recebeu aqui das nossas redes, então eu vou direcionar essas perguntas para vocês, ok? Tudo bem? Okay. Vou colocar uma pergunta para cada. Aqui, como se planejar para fazer uma transição de carreira? Eu acho que essa é para ti. Como se planejar? Em primeiro lugar, é saber o que realmente você vai fazer. Porque se você não tiver essa certeza, vai ficar difícil essa transição. Em primeiro lugar, isso. Ver o mercado. O que eu preciso para trabalhar com esse novo mercado? Qual o público que eu vou atingir? Então, você tem que fazer um estudo de caso de acordo com aquela área que você quer seguir. E aí, você só é fazer o resto. Tá na transição? Gente, é assim. Em relação a isso, é você ter o cuidado de fazer devagar, não precisa, eu vou sair, vou largar tudo de uma vez. Não, respeite seu tempo, porque às vezes as pessoas querem assim, eu vou fazer a transição de carreira, então tchau. Não, a Tati, ela fez isso com excelência. Ela continuou na CLT e depois ela foi fazendo a transição de carreira. Então é isso, é respeitar o seu tempo, né, para fazer essa transição de carreira, fazer esse estudo de caso, para poder fazer essa transição com segurança, porque a segurança vai estar dentro de você. Você vai saber o momento certo de passar de um lado para o outro. A outra pergunta que eu tenho aqui é, muito obrigada pelo que você falou. Eu passei por essa transição de carreira, gente. É difícil, é desafiador, mas vale a pena. Como se reinventar, Kátia? Essa é uma pergunta que eu acho que é para ti. Como se reinventar? É um processo, né? É um processo profundo e como eu vou usar aqui a Regi, né, Regi? A gente precisa olhar para dentro, a gente precisa se conectar com o nosso Deus interior e ir buscando, porque vai vindo, como a Tati falou, a gente acha que está perdido, mas na realidade só nos falta a clareza. E perguntando para que possa ficar mais claro. Essa é a forma de se ir reinventando. Né? Vai clareando e a gente é um passo de cada vez. Não adianta a gente ir querer ir muito rápido. É no tempo. Excelente. É o processo. Essa é a forma de se ir se reinventando aos poucos. E com o tempo vai clareando. Porque a gente fica muito ansioso, né? A gente tem muito isso, a gente fica muito ansioso, quer logo que aconteça isso e aquilo, e eu acho que é no tempo. Excelente.
Então, cada uma tem o seu tempo, vai aprendendo, vai testando, sim, né? com certeza. Vai aprendendo e não desista, né? Isso é fantástico. Não, desistir. Daí esse Já negócio né? aí, nada de desistir. Muda a rota, mas não desista, né? Isso aí, o desistir não pode estar lá nas metas, não. Não pode estar nas metas desistir. Tem que ir se transformando aos poucos e ir testando. A questão é o testar. A gente tem que testar. Pronto, então bora, meninas. Meninas e meninos, né? Porque apesar de ser uma live que é para mulheres empreendedoras, mas a gente sabe também que tem os homens empreendedores, que nós somos transpiração na vida de muitas pessoas. Eu quero dizer que independente da transição, independente da situação, independente de qualquer situação, que você permaneça, confie no processo, né? Busque conhecimento. Depois que você buscar o conhecimento, na realidade você estuda primeiro, depois você conhece, depois do conhecimento você transborda. Porque só pode um vaso estar cheio se ele transbordar. E você vai transbordando sobre a vida das outras pessoas. E o lema é nada de desistir. Não deu certo aqui, que você vai colocar o nome de deu certo ou não deu certo? Deu certo porque você aprendeu. Trouxe a experiência para você. Continue, permaneça. Se não é esse o projeto, teste outro. Sei que tem pessoas que no primeiro momento é o primeiro projeto, já dá lá ok, outras não. Tudo é questão da consciência, do aprendizado, do transbordo. Então faça, vá fazendo até dar certo. Na época da minha faculdade, tinha um professor que dizia assim, se ainda não deu certo é porque ainda não é o fim. Então continue testando, fazendo acontecer. Excelente, excelente. Obrigada pela sua contribuição, isso é fundamental. E Missy, uma pergunta que eu acho que é para você. Como equilibrar a família e o trabalho? Como equilibrar se organizando. Eu passo por isso, né? Então, colocando ali uma rotina, né? Para você poder dividir trabalho e família. Uns tempos atrás eu comecei a confundir tudo. Não tinha mais, não sabia o que era família, coisas de casa, e não sabia mais o que era trabalho, porque na hora de dormir era trabalho, a gente não tinha mais nem família, Então, eu acho que se organizar, colocar regras no teu dia a dia ali, que aquele horário é pro trabalho, aquele horário é da família, aquele horário é pro filho, pro esposo, tudo pro seu tempo, tudo tem o seu tempo. Porque você se confunde muito e quem mistura tudo, você não vive mais, na verdade você só tá vivendo aquela bagunça da sua vida, né? Você acha que você tá fazendo alguma coisa, mas no fundo não tá, porque você acaba se atrapalhando, nem você cresce como pessoa, você não cresce sua empresa, você não cresce de forma alguma. Você se ocupa. E você perde, né, ali a convivência com seus filhos. Entendi. Você perde ali aquela convivência com seu esposo, com seus amigos, porque você nem vida social tem mais. Porque não sobra tempo. Porque a gente acha que só porque trabalha em casa a gente tem muito tempo, né? A gente até tem tempo, mas a gente não sabe se organizar. Então você mistura tudo. Então, organização para você... Organização, para mim, eu acho que é fundamental. Então, você que tem essa vontade de empreender, comece a organizar a sua casa, a sua vida e a sua rotina. Né? Com certeza, Excelente. E para você, dona Tati, tem uma pergunta que eu acho que é fundamental. Como descobrir a sua motivação? A motivação para se empreender? Você descobriu um insight, você descobriu em algumas percepções que você teve do seu dia a dia. Que dica você daria para elas? Qual motivação? Para onde eu olho para poder achar essa motivação para empreender? Eu acho que, assim, né, eu trago a minha experiência. Né? Então, acho que cada um vai se encontrar de alguma forma. Né? Assim como a Regi se encontrou na ótica, né? Ela não nem sabia, ela só sabia que ela queria empreender, né, Regi? Mas ela disse assim, em algum momento é que vou meditar. E o acreditar, né? E o acreditar. Porque quando você acredita, né? Já tem aquele pensamento que vai acreditar, que vai dar certo, visualiza, acredita e vai dar
certo. Mas eu vejo assim que você tem que olhar para sua realidade. Não adianta dizer assim, por exemplo, eu vou trabalhar vou montar uma ótica, ou então vou trabalhar que nem a Alane. Eu não tenho vocação para isso. Então não adianta eu querer fazer uma coisa que não cabe a mim. Né? Então eu tenho que ver onde que meu coração vibra. Né? Como diz lá se ouvir, né? Se perceber. O professor lá, né? Um corpo que não vibra é um esqueleto que se arrasta. Então, se meu corpo não vibra naquilo ali, não adianta eu investir naquilo porque ele vai ser um fracasso, ele já está fracassado. Então, acima de qualquer coisa, eu acredito que você precisa parar, pensar e analisar toda a sua realidade. Excelente. Porque se você não olhar para a sua realidade, hoje em dia, a minha grande barreira é realmente a maternidade, é conciliar esses dois. Mas ainda assim eu acredito. Excelente. Mas porque eu olho, ela te motiva o tempo todo a avançar. Exatamente. Mas aí eu olho pra minha realidade. Se, por exemplo, aí eu paro assim, tem momentos que eu digo assim, não, quer saber, eu acho que eu tenho que mandar meu currículo lá pra aquela vaga. E lá eu já tenho uma coisa garantida, uma coisa certa. Vivem me mandando, olha, Tati, essa vaga é pra ti. Social media, vai. Aí eu, pensa que não fico tentada? Fico. Eu fico porque, assim, no final do mês, os boletos chegam. E você tem que ter um compromisso. Mas aí, ao mesmo tempo, eu disse assim, eu não me vejo trabalhando dessa forma. Então, eu não vou ser uma profissional de excelência se eu for por esse caminho. Entendi. Então, o que eu faço? Eu quero estar perto dos meus filhos e é difícil, que a gente está em casa. Quando a visita chega. Aí diz assim, tu tá aí em casa, rapidinho, pega ali tal coisa. Ou então a criança chora. Aí, ninguém nunca acha que você tá trabalhando. Sempre acha que dá. Então, acho que é uma das maiores barreiras. E se você não se impor diante dessas barreiras e não realmente desbravar mesmo e dizer assim, eu consigo e contornar. Ser como um rio e contornando os obstáculos. Porque são imensos. Excelente. E é por aí. Parabéns. E como, dona Regi, você consegue sair da zona de conforto? Ensina as pessoas que às vezes estão na sua zona de conforto e precisam de uma dica. Pô, eu preciso sair dessa zona de conforto para eu prosperar. Regi, essa pergunta é pra ti mesmo. Às vezes, quando você está num nível quando nós estamos num nível de consciência um pouquinho mais aqui, né? Ela vem insights, né? Que você tá nessa zona de conforto, né? Como às vezes numa conversa. Mas muitas vezes acontece algo que vai te dar um sacolejão ali, vai mexer em alguma estrutura tua, pra você ver que, peraí, é aquilo ali pra dar uma sacolejão pra você mudar. Porque só vai, eu não posso querer um resultado diferente se eu continuo fazendo as mesmas coisas, né? Então eu preciso mudar. Então, e muitas vezes a gente não entende onde mudar. E às vezes dá um sacolejão, acontece alguma coisa para você mudar, porque é para você ir para outro nível, né? Mas então precisa de coragem, né? Entender que nós não podemos ficar ali na zona de conforto. É ir para o próximo nível. Mas se eu tenho uma ótica, né, eu tenho que ir para 2, né? Eu preciso crescer. Por quê? Porque eu já entendi que eu tenho um propósito, né? Então... Não é na África, Mas aí é do ser humano querer ficar no comodismo, né? De querer ficar ali já, né? Porque tá bom, que já você não quer fazer mais nada, entendeu? E às vezes é doído, né? O professor Hélio Couto fala que na zona de conforto nada cresce ali, né? Então nós precisamos ter essa consciência. E quando a gente não tem, vem, né? Porque precisa para te poder crescer. Né? E aí a gente tem que estar muito focado, determinado, resiliência, né? Não desistir nunca. É uma palavra que eu não tenho no meu vocabulário, desistir. Eu sou igual aquele bambu. Eu me verga todinho, né? Vai e volta. Aconteceu um negócio na minha vida e eu disse, ixi,
Né? Isso aqui, uma tempestadezinha dessa, já foi lá. Que é isso, né? Por aí, querida, vambora. Então, então é muita alegria, perseverança, discernimento, tem que ter muito foco, tem que saber o que quer, pra onde ir, com quem ir. Eu uso muito essa frase porque eu peguei pra minha vida, né? E faz muita diferença. Então, focou, decidiu, já sabe o que quer, o negócio tá dando certo, foca, né? Expande, se é pra levar para os outros, vamos levar. Entendi. Entendeu? Então, a meta é essa. Pra Excelente. frente. Sempre pra frente. Excelente, gente. Então, a gente aqui teve muitos aprendizados importantes sobre se reinventar, sobre aprender com os seus erros, sobre aprender qual a motivação que precisa para você conseguir desbravar o empreendedorismo, como você fazer uma transição de carreira, como você sair da zona de conforto, como você equilibrar família e trabalho. Então, são coisas fundamentais que servem para todas as mulheres, como para todos os homens também. Então, é uma gratidão recebê-las aqui no estúdio da SOT, para vocês transferirem, transbordarem, para vocês inspirarem outras pessoas a empreender. Empreender faz parte do nosso papel, porque a gente precisa empreender na vida. Não só quem é seletista, como quem é empreendedor. Todo momento a gente está mudando e a gente está fazendo transição. Eu aprendi muito, muito, muito com vocês. Eu acho que eu anotei um monte de coisa aqui. Se existem coisas que a gente tem que estar presente neste momento para aprender tudo que a gente pode. E eu acho que todas as pessoas que estão nos assistindo conseguem aprender, viver e verificar que a vida não é fácil, empreender não é fácil, mas vai depender muito de você conquistar a sua vitória e a sua prosperidade. Não precisa ser na África, pode ser aqui mesmo, não tem problema. Isso faz parte do nosso processo e vocês terão muitas vitórias. Eu queria que vocês deixassem aqui as redes sociais de vocês, para que outras pessoas procurem vocês, se conectem com vocês, para que peçam orientações ou outra coisa referente ao negócio de vocês para o ano que vem. Kátia, começa com você. A minha rede social no Instagram e no Facebook, eu sou Kátia Araújo. Quem tiver assim, algum interesse em aprender, estou aqui disposta a transbordar. Gratidão por estarem aí ouvindo as nossas experiências, a nossa jornada de vida. E eu só tenho a agradecer. Excelente. A minha, no Instagram, tem o meu perfil, Regiane Regi Nogueira. Tem o da Ótica, que quem quiser acompanhar lá, ver as novidades, né, promoções. Tem lá, o @óticasvitoria.am. Então, pode conferir lá nossas promoções, né, Tati? Excelente. Bem, a minha é Lauriane Gomes, né? E também tem mgtelecom.com.br. E quem quiser visitar as redes sociais, também está lá o que você precisar. Tati? Bem, o meu é @atatipaiva, a própria eu. O meu, você vai encontrar muita coisa sobre marketing, empreendedorismo e maternidade. Empreendedorismo materno, então, é lá. Vá lá que vai ter. Excelente. Vici? Meu Instagram está missividal.mkt. Lá na minha rede social você vai encontrar muita coisa sobre marketing, principalmente nos stories, e você vai encontrar também sobre empreendedorismo. Qualquer coisa pode mandar mensagem que eu respondo. Excelente. Então, gente, vocês podem me encontrar também no Cristina Viana Coaching. Lá nós vamos estar dando dicas sobre transtornos emocionais e a minha função é ajudar mulheres maduras a passarem por todas essas transições da vida, a resolverem seus problemas pessoais e, como eu, também empreender na sua carreira. E qualquer coisa, vocês também podem procurar a SOT, né, dentro do Instagram, @asot.com, que vocês também vão ter muito assunto sobre empreendedorismo. Isso vai fazer toda a diferença e a gente vai estar aqui disponível para tirar todas as dúvidas. Foi muito bom estar com todos vocês. Eu agradeço quem esteve aqui, eu agradeço toda a contribuição
e a gente pode compartilhar todo esse vídeo com os amigos, com as outras pessoas, porque a finalidade é que essa mensagem seja transmitida para as pessoas, para todo o Brasil e quem sabe para todo mundo. Em breve estaremos aqui fazendo novos vídeos para contribuir com o crescimento e desenvolvimento de vocês. Muito obrigada. Até breve. Quer fazer Gente, ó, foi falado logo no começo, né, que eu tenho a minha filha, que ela é empreendedora, então eu quero terminar aqui esse momento passando o vídeo dela. Dá para passar aqui o vídeo dela? Só depois. Pois é. É só para me falar e vocês cortam e botam o vídeo. Combina vocês. Tá bom. Excelente. Gente, nós estamos ao vivo. Assim, ao vivo, olha. Pois é, gente, então acompanhem nas redes sociais todos os dias, @Giana, tá bom? Então eu espero vocês lá. Olhem e compartilhem, os vídeos dela são excelentes. E agora, inclusive, ela divulgou um vídeo ontem, já está com bastante visualizações. Convido vocês para assistirem lá. Uma mensagem coletiva para as mulheres, todas vocês juntas. Ai. Uma mensagem para as mulheres. Uma voz só. Uma voz só. Olha! Nós juntos, Junto, coletivo. nós juntos somos mais fortes do que assim. Uma Pode frase, ser. uma O tema frase. empreender, o tema empreender. Mulheres, empreender, vamos empreender. O que vocês acham? Mulheres empreendedoras. Junte-se a nós. Pode ser, gostei. Mulher empreendedora, junte-se a nós. Isso, excelente. Bora lá, cara. Mulheres empreendedoras, junte-se a nós! Não olhem daí, fiquem mesmo, parabéns.